Olá moçadinha, tudo bem? Bate-papo de hoje, penal especial, nossa segunda aula. Mas antes de entrarmos nos crimes em espécie, vamos fazer uma brincadeira, e essa brincadeira vai ser bastante importante, porque eu convido vocês a analisarmos 7 pontos da estrutura do crime, ou seja, vamos juntos do ponto A ao ponto G em relação aos crimes. Foque em mim. Ponto A, objeto jurídico. O que é o objeto jurídico do crime? O objeto jurídico é aquilo que o direito protege. É o ente ou o bem que o direito protege. Exemplo, o objeto jurídico do homicídio, a vida, o objeto jurídico do furto, o patrimônio. Não se esqueçam que há crimes com mais de um objeto jurídico. São chamados de crimes pluriofensivos. O roubo é um exemplo de crime pluriofensivo, né? Ele protege principalmente o patrimônio, ele está no capítulo dos crimes contra o patrimônio, mas também protege a integridade física e até a vida em relação ao latrocínio. Ponto B, objeto material. Objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta. Então, em relação ao furto, por exemplo, o objeto material é a coisa subtraída. Em relação ao homicídio, o objeto material é a pessoa que foi assassinada. Uma coisa interessante é não confundirmos objeto material com sujeito passivo, pois, em regra, são questões diferentes. Exemplo, no furto, o objeto material é a coisa subtraída e o sujeito passivo vai ser o dono da coisa que foi subtraída. Há situações excepcionais em que o objeto material se confunde com o sujeito passivo. Por exemplo, no homicídio. No homicídio, o objeto material é a vítima, que morreu, e o sujeito passivo também. Entendeu? Ponto C, verbo ou núcleo do tipo. Pessoal, o verbo assim não tem muito segredo, né? Vai ser o verbo que vai estar na descrição do tipo. Matar, subtrair. Mas precisamos prestar bastante atenção no verbo, porque o verbo consegue resolver várias questões, sobretudo questões objetivas de testes. Então, se pegarmos, por exemplo, um exemplo bem rápido, corrupção passiva e concussão, que são crimes contra a administração. O principal verbo da corrupção passiva é solicitar, enquanto que o verbo da concussão é exigir. Então, pelo verbo, você consegue distinguir vários crimes. Também não podemos esquecer que há crimes mononucleares, com um verbo só, e crimes plurinucleares, com mais de um verbo. Ponto D, sujeitos do crime. Aí temos o sujeito ativo, podemos colocar o autor executor, o autor intelectual, aquele que tem o domínio do fato, e o partícipe, que não é nem executor, nem realiza o verbo, nem tem o domínio do fato, mas assessora a conduta típica. E temos também o sujeito passivo, que é aquele que sofre a conduta criminosa. Ponto E, elemento subjetivo. Elemento subjetivo, dolo ou culpa. Tem duas observações interessantes em relação ao elemento subjetivo. Primeiro, cuidado com os crimes que têm dolo especial, também chamado de elemento subjetivo especial. São, em regra, pessoal, aqueles crimes que têm a expressão com o fim de, com o intuito de. Dois exemplos clássicos, o artigo 158 e 159, a extorsão e a extorsão mediante sequestro, em que o agente, o sujeito ativo, sequestra a vítima com o fim de obter a questão do resgate. Então essa é uma observação importante. Uma última observação em relação ao elemento subjetivo é a questão da culpa. A culpa só existe nos crimes se houver previsão expressa. Então, se um crime não fala nada, só é crime doloso. Exemplo, aborto. O aborto não fala nada, só tem previsão de aborto ou abortamento doloso. Homicídio. Homicídio tem homicídio doloso e existe previsão expressa de homicídio culposo. Portanto, no silêncio da lei, o crime só é doloso. Em relação ao momento consumativo, ponto F, momento consumativo. Há 3 classificações do crime em relação ao momento consumativo. E vocês precisam fazer a leitura do crime, observar o crime e pensar se esse crime é material, formal ou de mera conduta. Então, um crime material, de forma bem resumida, é aquele que tem conduta, a conduta sempre vai ser necessária, e o resultado naturalístico. Homicídio, crime material. Conduta, a facada e resultado naturalístico, a morte. Crime formal é aquele que tem a conduta
tem a previsão do resultado, mas o resultado não é necessário para a consumação. Por isso que ele é dito de resultado cortado. Os crimes de falsificação geralmente são crimes formais. Há a conduta da falsificação, mas você não precisa utilizar o documento para que haja a consumação do crime. E por fim, os crimes de mera conduta, que é aqueles que exigem a conduta, que sempre está presente, mas não há nem previsão, nem exigência clara do resultado. Tentativa, também chamado de conatus, é quando há início da execução e o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Por favor, em relação à tentativa, olhem o conceito que está no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. A lei não deve conceituar, mas quando a lei conceitua, serve principalmente para cair em prova. Antes de ir para a lousa, eu ia deixar o meu amigo Everton colocar o site dele aqui ou aqui, mas não vou deixar porque ele mandou um áudio para mim ontem, muito sacanagem. Ele falou para mim, que eu falei para ele assim, Everton, por favor, corte os meus erros. O áudio foi o seguinte, se eu cortar os seus erros, não tem vídeo. Sacanagem isso, tá? Você me paga. Então, para finalizarmos, uma lousinha de penal especial, objeto jurídico, o bem ou interesse protegido pelo direito, objeto material, a pessoa, a coisa sobre a qual recai a conduta, verbo, o núcleo do tipo, sujeitos ativo e passivo, elemento subjetivo, dolo ou culpa, cuidado com o dolo especial e cuidado com a não previsão de culpa, a questão de não estar expresso. Momento consumativo, crime material, formal e de mera conduta, e tentativa, o famoso conatus. Valeu, até a próxima!